nesse clima. Que Deus tenha misericórdia de nós com esse inverno que parece que não acaba, que parece que é eterno. Eu sei que tem irmão aqui que já deve ter parado de orar e pedir milagre, deve estar pedindo só pelo sol. Deus não precisa nem fazer milagre, só manda o sol. Só manda um calorzinho, porque eu não aguento mais, a vitamina D está pedindo socorro. Eu sei que não é fácil a gente encarar esse clima, eu sei que não é fácil a gente encarar, porque a gente vem de um país tropical, a gente vem do Brasil, mas se regozijem no fato de que o mesmo Deus que fez o sol e as praias, Ele também fez a chuva, Ele também fez o vento, Ele também fez a névoa, é o mesmo Deus. E em tudo a gente tem que encontrar beleza, então a gente precisa também encontrar beleza na obra de Deus através da chuva. E o inverno está acabando, né? Falta pouco, daqui a pouco vai chegar o que é para mim a melhor estação da Inglaterra, que é a primavera, com todas as flores, com muito pólen aí para quem tem alergia, se deleitar no antialérgico, e eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade aí de celebrar, fazer um piquenique no San Nicolas, quem sabe, um piquenique aí, um Jesus com Bíblia, um Jesus com café e com sol. Bom, vamos fazer, precisamos fazer. Tem muitas crianças aqui, muitos bebês adoram, então vamos usar essa oportunidade, né? Bom, recebam o carinho dos nossos pastores, que hoje não puderam estar aqui. Então, ontem eles estavam em Londres, no culto de celebração de ação de graças do pastor Jackson, aniversário do pastor Jackson. Um culto que foi gravado. A pastora Caliana me falou, assista, se vocês puderem, assistam, porque a pregação do pastor Mário Boto, que veio de Portugal para celebrar a vida do pastor Jackson, ela disse que foi algo surreal, não dá para explicar só assistindo, então, bom, amanhã eu vou assistir, tá lá no YouTube. E hoje os nossos pastores também estão em Londres para um evento que foi decidido de última hora durante essa semana, que é o culto de ação de graças do pastor Paulo. Pastor Paulo Lopes, que esteve aqui com a gente 2 sábados atrás, no dia que apresentamos o nosso querido filho. Então eles foram também para essa celebração, para honrar a vida do pastor Paulo, que tanto tem feito por nós, caminhado conosco, desde quando a Catedral Leamington Spa ainda era somente um PG dentro de Leamington Spa. Então é muito importante que eles possam também honrar a vida deles. Então, hoje eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar aos nossos corações. A palavra falou muito comigo enquanto eu fazia. Então, abra sua mente, abra seu coração para receber essa palavra e para que a gente possa nos edificar naquilo que Deus tem para falar para nós. Amém? Mas antes nós vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai. Senhor, te agradecemos por essa igreja, te agradecemos, Pai, por esse povo. Te agradecemos, Senhor, por esse louvor que a gente acaba de escutar, Senhor, que falou tanto aos nossos corações, que alimentou, Pai, o nosso espírito. Pai, como é importante as adorações na nossa ação de graças a Ti. Pai, queremos te pedir, Senhor, abençoe esse culto, assim como o Senhor já está presente, como já podemos sentir a Tua presença. Abençoe essa palavra, Senhor, que os irmãos possam ser ministrados através da palavra do Senhor, que a gente possa se edificar na palavra do Senhor, Pai, aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, trazer para a nossa vida, Pai, para que a gente possa viver conforme a Tua vontade. É o que nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Bom, como todo culto, como toda pregação tem um tema, a pregação de hoje, o tema é Fé para Avançar. Se puder colocar o banner lá, Carlão, pregação Fé para Avançar. E a gente vai ler as passagens... Não, outro banner que tem o nome. Isso, Fé para Avançar. E a gente vai ler aqui a passagem que está lá em Josué, capítulo 1, versículos... Vamos ler dos versículos 1 a 4. E aí eu vou pedir para o Carlão colocar aqui, por favor, no telão. E a nossa irmã Fati vai fazer a leitura dessa passagem para nós. Vamos lá? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Naum, servo de Moisés: O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Amém. Obrigado, irmã Fati. Bom, o livro de Josué ele conta uma narrativa da conquista da terra prometida de Canaã. Então, quando a gente lê Gênesis, a gente vê que Deus faz uma promessa a Abraão. Quando fala, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Essa passagem foi pregada aqui pelo pastor Diego no primeiro culto do ano.
E então, essa promessa é passada imediatamente também para os filhos, para Isaac, o filho de Abraão, que quando morre é passada para Jacó. E depois que Jacó morre, essa promessa é passada para Moisés. E então aqui nessa passagem a gente vê Deus passando essa promessa também para o seu filho Josué. Bom, essa passagem se passa exatamente após a morte de Moisés. Moisés, lembrando, foi um instrumento que Deus usou, o filho que Deus usou para libertar os israelitas da escravidão do Egito. Então, a nação que saiu do Egito havia passado 40 anos no deserto. Então, lembra que ele libertou o povo da escravidão e esse povo passou 40 anos pregando no deserto, para então acontecer isso aqui. E essa geração de israelitas que aqui agora vai atravessar o Rio Jordão não é a mesma nação que saiu do Egito. A palavra nos fala que por conta da incredulidade que o povo judeu teve naquela época, por conta da idolatria, por conta da desobediência, Deus falou que eles não veriam a terra prometida, mas sim a descendência futura. Então, os judeus que aqui vão atravessar não são os mesmos que saíram do Egito. Eles não veriam essa promessa sendo concretizada. E, irmãos, a gente sabe que muitas vezes, quando a gente lê as histórias dos israelitas, a gente acaba julgando muito as decisões que eles tomavam. A gente fala, pô, mas que povo ingrato, mas que povo que tantas vezes faz aquilo que Deus fala, não faz, não vai por aí, os judeus vão lá e fazem. Porque os judeus passaram 40 anos no deserto, exatamente porque eles não seguiam as ordens do Senhor. O Senhor falava, eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor entregou as placas com as leis para Moisés e falava, eu sou o Senhor teu Deus e só a mim deverás cultuar. Mas quando Moisés estava lá em cima do monte recebendo as placas, eles estavam lá embaixo fazendo bezerro de ouro e adorando bezerro de ouro. Então, exatamente por conta dessa incredulidade, dessa desobediência, que eles passaram 40 anos vagando pelo deserto. Mas mesmo que a gente julgue eles, e mesmo que a culpa tenha sido deles, quando a gente faz uma reflexão na nossa própria vida, a gente percebe que muitas vezes a gente não aguenta o silêncio de Deus nem por um dia. Muitas vezes a gente não aguenta por uma semana, a gente não aguenta por um mês, a gente está à espera de algo que a gente pediu, de um milagre na nossa vida, no trabalho, na nossa casa, e Deus ainda não fez e a gente não consegue esperar e a gente vai em busca de outras coisas. A gente faz muitas vezes exatamente o que os israelitas faziam. Se a gente não consegue esperar um mês mantendo a fé, imagina 40 anos vagando num deserto. Será que a gente conseguiria passar 40 anos num deserto? Sem casa para repousar? Claro que eles tinham comida, porque Deus dava providência. Deus dava o maná, Deus deu as cordizes, mas eles passaram 40 anos, são décadas vagando no deserto, sem ver a realização da promessa que foi feita para eles. É muito difícil. Se a gente se coloca na situação, a gente percebe, não é fácil, é muito difícil. A natureza humana, a nossa natureza, ela é incrédula. Ela desiste muito fácil, a nossa natureza murmura, a nossa natureza reclama. A nossa natureza muitas vezes se arrepende de ter ido para o lado que Deus mandou a gente ir, mas a gente se arrepende porque não viu a bênção vir com a rapidez que a gente esperava. Então, se a palavra nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, então isso envolve ter paciência. E paciência é algo que falta para a gente nos dias de hoje. A gente não tem tido paciência com a nossa vida cristã muitas vezes. E também faltou aos israelitas no deserto. Ter fé significa que a gente precisa ter paz, mesmo quando o Senhor se cala para a gente. Porque muitas vezes o Senhor fala com a gente através de sonhos, através de visões, através de profecias, mas muitas vezes Ele fala com a gente através do silêncio. Muitas vezes, mesmo em silêncio, Ele vai estar nos dando direção, porque o silêncio dele pode ser a resposta que a gente estava procurando. E aqui eu preciso lembrar que Josué, que a gente acabou de ler, junto com Caleb, eram dois israelitas que, antes dessa passagem, lá no livro de Números, quando eles ainda estavam no deserto, chegando próximo a essa localidade, Moisés recebe de Deus que deveria mandar 12 dos filhos dele para a tribo, de 12 tribos de Israel, um de cada tribo, para fazer uma missão de reconhecimento da terra. Falou, só separa 12 e vai lá reconhecer. Ano passado a pastora Caliana pregou, está lá em Números 13, e é muito linda essa passagem. E vão lá os 12 ver o que acontecia na terra de Canaã, e quando eles chegam lá, eles veem sim uma terra próspera, sim uma terra fértil, mas eles veem muralhas, eles veem gigantes, eles veem desertos, eles veem exércitos.
E aí eles voltam. Dos 12 que foram, 10 falam, nem a pau, não dá, não tem como a gente conquistar aquela terra, é muito difícil. A terra é boa sim, mas tem muita gente lá, tem muitos exércitos, não vão ter força para conquistar isso aqui. Mas Josué e Caleb voltam e falam, vamos que dá. Não foi o Senhor que prometeu para a gente viu a terra mana leite e mel, a terra é fértil, tem tudo que a gente precisa, é tudo que a gente precisa e muito mais. E o Senhor prometeu, então o Senhor vai dar, vamos que vai dar certo. Eles são os dois únicos que mostraram fé à promessa do Senhor que havia sido feito para eles. Então Josué já havia sido provado e já havia sido aprovado por Deus, por conta da sua fé e por conta da confiança que ele tinha no Senhor. Josué era até então ministro de Moisés, antes de Moisés morrer. Mas então ele é, por Deus, confirmado sucessor de Moisés, como a gente acabou de ler. Ele é sucessor de Moisés, como líder do povo judeu, como líder do povo de Deus. Deus garantiu a ele que a promessa que foi feita a Abraão, Isaque e Jacó e também foi feita a Moisés, estava sendo ali estendida a ele. E Josué ganhou de Deus a liderança do seu povo, que prometeu não só a terra, mas prometeu que ele estaria com Josué e estaria com o povo para sempre. Então, para que a gente possa entrar no estudo dessa palavra, eu vou pedir para a irmã Fati, por favor, ler de novo a mesma passagem. Carlão, se puder colocar lá Josué 1, vamos ler de novo do 1 a 4. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Naum, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Então percebam que Josué já inicia o seu ministério tendo sua fé testada. Deus diz, prepare-se você e todo o povo para atravessar o Rio Jordão. Mas igual ele não disse para Abraão que terra ele estava indo, ele não disse a Josué como ele iria atravessar o Rio Jordão. E o Jordão, aqui a palavra vai nos mostrar na frente, que era um rio além de muito largo, todas as margens estavam inundadas. Era um rio muito grande. Imagina o Rio Amazonas, você conseguiria atravessar o Rio Amazonas sem um barco, sem uma ponte? É impossível. E Josué não tinha barcos. Josué não via uma ponte que ele podia subir pela ponte e atravessar com todo mundo. Então ele precisou aqui já encarar o seu primeiro desafio, crer em Deus, porque Deus falou, prepara o povo, porque você vai atravessar. Mas ele não disse ainda como você vai atravessar. Mas vai lá e prepara o povo, garante a eles que a hora está chegando. Então eu queria começar a esmiuçar essa palavra falando que, assim como Salomão, inspirado por Deus, nos ensina lá no livro de Eclesiastes, está lá em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E a gente vai estudar essa palavra através de duas perspectivas. O tempo de ter fé, é tempo que precisa ter fé, e o tempo que precisa ter coragem para avançar. Repita comigo, tem hora que é preciso ter fé. Deus dá uma promessa para nós, mas sempre existe um caminho a ser seguido. Sim, Deus tem poder para fazer tudo no estralar de um dedo, no piscar de olhos. Ele tem poder para fazer tudo em 1 segundo. Mas o curso dessa palavra nos mostra que a promessa não se cumpria instantaneamente. Bom, a gente leu aqui que eles estavam ali vendo o cumprimento da promessa de atravessar o Rio Jordão. A promessa que foi feita a Abraão quando pediu, sai da sua terra. Vocês têm noção de quanto tempo levou desde a promessa feita a Abraão até esse momento aqui de atravessar o Rio Jordão? Chuta aí alguém. 40 anos. Mais. Entre 450 e 400 e 500 anos. Muitas vezes na Bíblia a gente não tem essa perspectiva porque ela não fala exatamente na passagem. Os estudiosos conseguem inferir essas datas. Mas levou de 400 a 500 anos entre uma promessa feita a Abraão e os israelitas estarem finalmente atravessando o Rio Jordão para iniciar a conquista da terra prometida. Precisou Abraão, Isaque e Jacó receberem essa promessa,
serem obedientes a Deus e seguir as ordens que Deus deu a eles, mesmo sem ver a terra prometida, porque lembre-se, nenhum deles viram a terra prometida. Foi prometido, mas eles não puderam entrar lá, eles não puderam tomar posse. Precisou Moisés e Arão terem coragem de ir lá falar com o faraó para libertar o povo do Egito. Precisou eles terem coragem para guiar o povo na fuga do Egito, em que Deus abriu o Mar Vermelho. Precisou Moisés passar 40 anos com esse povo, vagando no deserto. Precisou ele passar 40 dias e 40 noites em cima de uma montanha para receber a lei que Deus passaria aos seus filhos, a lei mosaica. Precisou Josué e Caleb terem fé para fazer o reconhecimento dessa terra e fazendo terem fé para falar, vamos lá. Tem gigante, tem muralha, tem exército, mas vamos que vai dar. Precisou Josué, agora, nesse momento, ter fé que Deus estaria com ele, guiando o povo para atravessar o Rio Jordão e para lutar as batalhas que viriam. Então, há momentos na nossa vida em que a incerteza vai ser grande. Principalmente em momentos que eu particularmente não gosto, quando a gente não tem o controle das coisas. E esse é um defeito. Eu tenho esse defeito e eu sei que muita gente tem, em que parece que a gente perdeu o controle do nosso próprio destino. Porque é sempre bom ter aquela sensação que eu estou no controle, eu estou fazendo aquilo que eu quero e eu tenho controle do que vai acontecer em 2 anos. Mas quando acontece que a gente perde o controle por qualquer circunstância, então esses momentos trazem uma sensação de insegurança, traz sensação de impotência. E é nesses momentos que a gente precisa exercer e fortalecer a nossa fé. É nesse momento, quando não há nada que a gente possa fazer, quando a gente percebe, tem uma situação, eu preciso que o resultado seja tal, mas não tem nada que eu possa fazer para influenciar aquele resultado. É nessa hora que a gente precisa aceitar que a nossa vida está nas mãos do Senhor. A gente precisa aceitar que o nosso destino pertence a Ele, que Ele está cuidando de nós. Da mesma forma que Deus pode ser específico, mostrar algo para nós em sonho, em visão, em profecia, algo muito claro, algo que não deixa dúvidas, Deus também vai e pode trabalhar conosco no silêncio. Quando a gente não tem o controle das coisas e quando a gente ora, mas não consegue receber aquela resposta que a gente espera e que tantas vezes é tão difícil para nós aceitar. Eu tenho um testemunho que quando eu morava em Curitiba, minha avó teve internada 5 meses. Dos quais 4 foram na UTI. Ela precisou ir para Curitiba para fazer uma cirurgia do coração, uma cirurgia bem difícil, e a cirurgia deu errado. E ela saiu entre a vida e a morte, ela morreu, acho que 2 ou 3 vezes durante a cirurgia, foi reanimada, e ela saiu, mas saiu muito mal, muito precária. E ela ficou 4 meses na UTI. Eu não sei aqui quem já teve a experiência de visitar alguém que está internado na UTI. É terrível. Porque diferente de um quarto, você não pode ir a qualquer momento, ficar o tempo que você quer e voltar a qualquer momento. Na UTI você tem um horário específico. É todo dia, 4 horas da tarde, você vai chegar lá, vai sentar, vai ficar na salinha esperando chamarem o nome do paciente, para assim você poder entrar, fazer toda aquela arrumação, colocar tudo que tem que colocar para entrar. Mas é muito difícil porque muitas vezes eles chegam, falam todos os nomes, mas não falam o nome de quem você está esperando. Eles falavam, às vezes, todos os nomes, não falavam o nome da minha avó. A gente falava, putz, foi agora. E aí eles falavam assim, os parentes de Manuelina, por favor, me acompanhem. E eles falavam, e agora? Que força a gente tem para levantar essas pernas aqui da cadeira? E às vezes era para falar, olha, teve uma piora, teve uma degradação aqui, ou não, teve uma melhora, vamos preparar vocês para o que vocês vão ver. E todas as pioras que ela teve, vez após vez, só indicavam que ela não iria sair viva de lá. Ela perdeu os movimentos, ela perdeu a função dos rins, precisou fazer hemodiálise, ela perdeu as funções do pulmão, precisou ser entubada. Chegava um momento que parecia que só máquinas faziam ela viver e ela não estava mais ali. Mas todos os dias, eu, minha mãe e um tio que foi lá para ajudar, íamos lá, abríamos a Bíblia e orávamos. Era o que a gente podia fazer. A gente não tinha o controle. Eu queria tirar ela de lá, mas a gente não podia. Mas o que a gente podia fazer? Abrir a Bíblia sem saber se ela estava escutando e orar. Agradecer a Deus e clamar a Deus. E aí a gente começou a falar com os médicos. Doutor, fala a verdade. Minha mãe falava, né? Minha mãe tem chance de sair daqui? E todos falavam, dificilmente. Prepara a família, prepara o coração de vocês, porque daqui dificilmente ela sai viva, pela condição que a gente está vendo. Mas teve um médico que a gente perguntou e ele falou, enquanto ela está viva, para mim é 50% de chance de viver e 50% de chance de morrer. Eu não me importo com estatística. Se vocês creem em Deus, orem
e se apegam aos 50%. Muitos dos médicos que falavam daquela não sai viva, provavelmente esqueceram de falar uma frase: a não ser que haja um milagre. E ela não sabia o Deus que a gente servia. Provavelmente. Que o Deus que a gente serve é um Deus de milagre. 4 meses de UTI. E milagrosamente a minha avó passou a não precisar do respirador, não precisar da medicação, não precisar da ventilação. E ela sai de lá, viva, numa cadeira de rodas pela fraqueza, afinal são 4 meses no UTI, viva, aplaudida pelos médicos, aplaudida pelos enfermeiros que falavam: eu não sei o que aconteceu, eu não consigo te explicar, eu não posso te falar. Eu só sei que isso aqui foi um milagre. Se milagre existe, a gente acabou de ver um. Então essa história é para falar para vocês que tem horas que a gente não tem muito controle das coisas mesmo. Tem horas que a gente não tem muito o que fazer. Mas essa é a hora de ter fé. Essa é a hora de não tentar controlar o incontrolável. De forma que a gente gaste a nossa energia, ao invés de usar a nossa energia glorificando o nome de Deus, orando a Deus, pedindo a Deus, a gente gasta essa energia tentando controlar aquilo que não é controlável. Mas precisamos colocar o nosso joelho no chão, rendendo ação de graças ao Senhor e declarando que a gente tem fé e que Ele está cuidando de nós. Bom, e essa é a hora de ter fé. E qual o segundo momento? O segundo momento é o momento de ter coragem para avançar. Repita comigo: coragem para avançar. Deus faz a parte dele. Deus dá a promessa, Deus dá a visão, Deus dá a profecia, mas nós precisamos fazer a nossa. Que pela fé, pela coragem para avançar, nós precisamos ter essa coragem de dar o passo. Muitas vezes Deus fez a promessa, Deus falou: é lá o teu lugar, é lá o teu caminho, mas Ele não vai pegar você, carregar você e colocar você no lugar que Ele falou. Assim como Ele precisou falar para Abraão: vai, siga, nem falou que terra era. Abraão precisou levantar e ir. Assim como Ele falou para Moisés, assim como Ele falou aqui para Josué. Não bastou tudo o que aconteceu até aqui, todos os grandes milagres que Deus operou, mas Deus pediu para eles: vão adiante, atravessa o Rio Jordão. Nem vou te dizer ainda como você vai conseguir fazer isso aí, mas atravessa o Rio Jordão e toma posse da terra que eu dei para vocês por herança. A terra que eles iam tomar não estava desocupada. Eles não iam atravessar o Rio Jordão e só ir chegar e falar que vamos fazer o cercadinho, isso aqui é seu, isso aqui é meu, isso aqui é da outra tribo. Não, a terra estava ocupada. E a terra estava ocupada por povos muito maus, povos muito ruins. E tinham gigantes, e tinham muralhas, e tinham exércitos. Então, cumprir essa promessa e ter a coragem de seguir em frente envolveria batalhas, envolveria perdas, envolveria incertezas, vitórias, mas também derrotas. E necessitaria coragem de enfrentar esses gigantes, enfrentar essas dificuldades. Exigiria olhar para frente. E quantas vezes nas nossas vidas a gente recebe uma promessa, a gente exercita a nossa fé, a gente fala: tô lá em cima, recebi uma promessa de Deus, sou filho, sou amado, vou me regozijar aqui quando Deus começa a cumprir e começa a fazer milagres na nossa vida, começa a distribuir curas na nossa vida. Aí as vitórias vêm e a gente fica feliz e fortalecido, mas quando a gente se depara com a primeira situação, que agora a gente precisa tomar um posicionamento, que a gente precisa ter coragem, precisa dar um passo, precisa avançar. E a luta, mesmo com Deus prometendo que vai na nossa frente, é nessa hora que falta coragem pra gente. É nessa hora que falta fé. É nessa hora que a gente fala: mas eu acho que eu não consigo. Eu não sei se eu consigo, parece ser muito difícil. E isso muitas vezes acontece porque a nossa fé é reduzida em meio a essa tribulação, em meio a alguma coisa ruim que aconteceu. A nossa fé fraqueja, a gente perde a fé no Deus que nos prometeu, por mais que ainda nós não tomamos posse da promessa. Mas muitas vezes acontece porque a gente não acredita que a gente vai ter a força necessária. Veja bem, tivemos a fé, recebemos a promessa, demos glória, demos aleluia, mas a gente chega num ponto que a gente precisa dar o passo. Precisa dar aquele passo de fé, seguir, avançar. E a gente fala: putz, não tenho força. Eu não vou ter força para isso. E aí a gente fraqueza. E a gente fraqueja. Fraqueja? Fraqueja, perdão, Senhor. E o pior de tudo é que a gente não está errado quando a gente fraqueja por esse motivo. Porque a gente não tem força mesmo. Se a gente fraqueja porque a gente acha que a gente não tem força para vencer, é porque a gente não tem força para vencer, essa é uma verdade. E aqui está o erro da desistência, porque a gente esquece que a fonte do poder e a fonte da força é Deus, não é a gente.
Nesse momento a gente se colocou no centro, a gente se mediu, falou, eu não sou só instrumento, eu sou executor também, de mim vem o poder para exercer isso aqui. E daí a gente vê que a nossa força não é suficiente e o que acontece? A gente vai desistir. Lá em Josué 1,5, a continuação dessa passagem que a gente leu, diz assim, ninguém conseguirá, isso é Deus dizendo a Josué, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como eu estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Deus já assegura aqui a Josué, pessoas vão tentar resistir a você. Eu estou te mandando para uma batalha difícil, estou te mandando para uma função difícil, mas pessoas vão se erguer e vão tentar resistir a você. Mas ninguém vai conseguir, porque você carrega uma promessa e uma aliança comigo. Josué não era só um soldado, não era só um profeta, Josué não era só alguém que estava ali emocionado no calor do momento. Ele carregava uma aliança e ele carregava uma promessa com o Senhor. E assim Deus diz a nós, também a nós. Não tem homem que possa resistir a um propósito divino. Não tem homem que possa resistir a nós se a gente carrega de Deus uma promessa e se a gente carrega uma aliança. Porque quem prometeu para a gente é Deus. E ninguém que se levante contra isso vai ser maior do que Deus. Olha isso aqui, presta atenção no que eu vou falar. A fé gera obediência. A fé gera a obediência. E a obediência somada com a força e com a coragem abrem as portas para receber a promessa. Então, se eu tenho fé em Deus, eu vou ser um filho obediente. E se eu sou obediente, tenho força e coragem, as portas do céu vão se abrir para que eu possa receber e tomar posse da promessa que Deus fez para nós. A combinação de fé, obediência, força, coragem é uma combinação explosiva. Se a gente pratica esses elementos e usa esses elementos como a nossa arma, então a gente não vai dar brecha para o desânimo. Então a gente não vai dar brecha para a descrença, não vai dar brecha para a falta de fé, não vai dar brecha para a desistência, não vai dar brecha para Satanás tirar a gente do caminho que Deus nos colocou. Mas então de onde vem a força, se a força não é minha? Repita comigo, a fé é minha, a coragem é minha, mas a força é do meu Pai. Deus te pede fé, Deus te pede coragem, Deus te pede força, mas a fonte vem dele. Assim como o Senhor abriu o Mar Vermelho para que Moisés atravessasse com os israelitas, fugindo do êxodo no Egito, o Senhor também providenciou, ele vai providenciar aqui um caminho seco para os israelitas, 40 anos depois, atravessarem o Rio Jordão e conquistar a terra que ele prometeu, a terra de Canaã. Não foi Moisés que abriu o Mar Vermelho, porque não havia poder em Moisés. Assim como não será Josué, que vai criar um espaço seco no Rio Jordão para que eles atravessassem. Porque não há força, não há poder emanando de Josué. Havia sim nesses homens muita fé e muita coragem, porque eles eram escolhidos de Deus, porque eles sabiam compreender que deles vinham a fé e a coragem, mas que do Senhor é quem vinha a força. Se eu posso pular lá para frente, Josué 3, 14 e 16, para mostrar o momento da travessia no Jordão. Vamos ler isso aqui juntos, todo mundo, porque isso aqui é muito lindo. Coloca lá, por favor, Carlão, Josué 3, 14 a 16, que diz assim, vamos lá todo mundo junto? Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Ora, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram nas águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma parede a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. As águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Então o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Carlão, coloca lá a imagem que você colocou no início, só para a gente ter uma noção visual
que o nosso poderoso designer ChatGPT fez para nós essa manhã. Isso aqui é a visão que a gente pode ter. Pensa num rio largo, grande, fundo, e o pessoal botou o pé na borda desse rio, colocou o pé na margem e Deus fez as águas pararem. Um paredão de água se formou, o chão ficou seco, todo o restante do rio escoou em direção ao mar salgado e olha o tamanho do caminho seco que Deus abriu para eles atravessarem. Esse é o Deus que fez uma promessa. O Deus que teve poder para abrir o mar vermelho é o Deus que teve poder para fazer essa maravilha, para fazer esse milagre, para fazer um paredão de água, abrir o caminho e falar: vão, atravessem, porque não é um rio que vai parar quem tem promessa, não é um rio quem vai impedir quem carrega uma promessa, uma aliança de conquistar aquilo que Deus quer que você conquiste. O que será que Deus não pode fazer para o seu povo, se é um Deus que faz isso? Que promessa será que Deus não pode cumprir na nossa vida? Se abrir o mar vermelho não foi suficiente para alguns crerem, então ele cria essa parede no Rio Jordão para o seu povo atravessar. Que Deus é esse? Em Josué 1:3, Josué 1:3 nos ensina que Deus é o Deus que transmite a promessa da posse da terra. Coloca lá, Carlão, Josué 1:3. A gente já leu, vamos ler junto de novo. Só Josué 1:3. O Deus de Josué 1:3 é o Deus que transmite a promessa da posse da terra. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. E veja que quando a gente antecipa para Josué 1:9, que talvez é o versículo mais lindo dessa passagem. Coloca lá, Carlão, e nós vamos ler de juntos. Que diz assim, Josué 1:9. Josué 1:9 é o Deus que encoraja e o Deus que dá força. E Josué 1:9 diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse é o Deus que fez a promessa. Ele não só faz a promessa, mas ele fala: não se preocupa, porque eu é quem vou na frente. O salmista Davi diz lá pra gente no Salmo 18, é Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como as da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o escudo da tua salvação e a tua mão direita me sustém. E a tua ajuda me fez grande. Foi a graça que Deus deu para os israelitas, que transferiu para eles a promessa da posse da terra de Canaã. Não foi os esforços dos israelitas, não foi o tamanho do exército, foi Deus, foi a graça de Deus. E eu declaro que é o mesmo Deus e é a mesma graça de Deus que vai dar a vocês, a nós, a todos nós que aqui estamos, a promessa que Ele nos deu. Se Deus prometeu para nós paz, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu provisão, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu transformação, Ele vai cumprir, porque assim como a gente viu no louvor, o nosso Deus é Deus de aliança e o nosso Deus é Deus de promessa. Amém? E para a gente começar a entrar na nossa conclusão, eu queria chamar o nosso grupo de louvor, se puderem, por favor, subir. Nós precisamos ter fé na promessa e fé em quem prometeu. Mas como a gente vai encontrar a fé, a força e a coragem que eu falei, que a gente mostrou aqui através da palavra que a gente tanto precisa? Deus não vai fazer um trabalho pela metade. Deus não trabalha pela metade. Ele não te dá uma missão sem te dar as ferramentas para você vencer essa missão. Carlão, se puder colocar lá Josué 1, vamos ler agora 7 a 8. Veja que a gente leu 1, 2, 3, 4, 5, 6, lemos o 9, vamos ler 7 a 8. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo,
você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Como cristãos, nós estamos carecas de saber que a palavra do Senhor é a revelação de Deus aos homens. É a forma que Ele se revelou a nós. É a fonte da comunhão com o Pai. É a fonte da verdade. E mesmo assim, tantas vezes, a gente se esquece disso. Irmão, não se aparte da palavra. Não se distancie da palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como seu alimento, como combustível. A gente precisa enxergar na palavra de Deus alimento. Assim como a gente acorda e tem vontade de beber um copo de café, a gente também precisa acordar e ter vontade de ler a palavra de Deus, porque ela vai ser o nosso alimento. Porque o Senhor já declarou que se a gente não se desvia da palavra dele, nem para a direita, nem para a esquerda, então nós vamos ter êxito aonde quer que a gente passe. Mesmo com os israelitas, vez após vez, desobedecendo o Senhor e desobedecendo a sua lei, Deus não abandonou os seus filhos no deserto. O nosso Deus é um Deus de aliança, a gente não cansa de repetir, o nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus de promessa. E quem prometeu, a palavra diz, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O nosso Deus cumpre as suas promessas para com seus filhos. E se Deus prometeu através do profeta Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então, crente, se o seu Deus prometeu isso a você através desse profeta, tenha fé que Deus vai operar para você. Tenha fé que o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Criador de tudo, vai cumprir as promessas que Ele tem feito nas nossas vidas. Deus já prometeu e disse, filho, vai, que eu vou na tua frente. Não tema o desconhecido, não coloque fé na sua própria capacidade, porque a força é minha, você é instrumento, eu vou usar você para fazer aquilo que eu quero, mas o poder vem de mim, quem vai fazer sou eu. Olha para você, irmão, olha para você, irmã, nós somos imigrantes. Muitos de nós estávamos no Brasil há um tempo atrás, alguns em Portugal, e você recebeu de Deus, eu tenho certeza, um direcionamento para vir para a Inglaterra, para viver um tempo de amadurecimento, um tempo de preparação. Mas você precisou ter fé, que aquela era uma promessa de Deus, um direcionamento de Deus, e você precisou ter coragem para comprar passagem, para entrar naquele avião, para encarar uma língua desconhecida, uma cultura desconhecida, um clima desconhecido, um lugar desconhecido. Você precisou ter coragem para dar os passos necessários que trouxe você até aqui, até esse momento. Olha, não importa com quantas pessoas a gente conversa sobre a imigração, sempre a gente tem a certeza que Deus nos trouxe aqui para uma missão. Eu tenho certeza disso. E Deus tem falado e tem tratado com cada um de nós no tempo que a gente passa aqui, nos mostrando que se Ele estiver no centro da nossa vida, se Ele estiver no centro de tudo que a gente faz, e se a nossa fé estiver alimentada, então não vai faltar coragem para a gente continuar avançando, porque muitas vezes Inglaterra foi só um primeiro passo na sua vida. Muitas vezes Inglaterra não é ainda Canaã. Muitas vezes Inglaterra foi só o sair da tua casa, da tua parentela, e Deus está preparando algo para você que você precisou passar por aqui para estar pronto. Que assim como Moisés, servo do Senhor, e Josué, servo do Senhor, entenderam que eles também precisaram ter fé e fazer a parte deles para cumprimento da promessa, que a gente possa estar prontos para nos apossarmos daquilo que Deus tem para nós. Se levantem, por favor, igreja. Não precisa parar ainda, Carol. Puder abaixar a luz, por favor, Lidei. Assim como esse louvor que está sendo ministrado aqui pela Angel nos diz, não ouça a voz do homem, ouça a voz de Deus na nossa vida. Se o homem põe limites na nossa vida, nos nossos sonhos, Deus nos dá o plano perfeito. Eu digo, não ouça o homem. Se há pessoas, se há instituições, se há governos que tentem cancelar os planos de Deus para a sua vida,
que tentam te convencer que você não vai conseguir chegar onde Deus te falou que você iria, que tentam te fazer desistir, não ouça o homem, ouça o Deus que fez a promessa. E aqui eu leio de novo Josué 1,5, porque a gente precisa tomar posse dessa promessa. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como eu estive com Moisés, assim eu vou estar com você. Eu nunca o deixarei e nem abandonarei. Irmão, pelo amor de Deus, entenda, não é hora de você desistir se você ainda não está vivendo o seu propósito, se você ainda não está vivendo o propósito que Deus tem para você. Não é hora de jogar a toalha se você ainda não pisou na terra prometida de Canaã, se você não pisou na terra que Deus te prometeu, se você ainda está no caminho vivendo o processo. Deus aqui promete não só a Josué, mas também a nós, como filhos: se estiveres comigo, eu estarei com vocês. Se estiverem comigo, eu estarei com vocês. Eu não vou vos abandonar. Se estiverem comigo, ninguém poderá se manter de pé contra vocês. E se Deus te colocou em um lugar, é porque Ele quer usar você. Se Deus te colocou no lugar é porque Ele quer te moldar, Ele quer te transformar. E pela fé eu declaro que se você estava pensando em desistir, hoje esse pensamento vai embora. Porque você não pertence a homens, você pertence a Deus. Você pertence ao Deus que fez essa promessa. Você foi separado, você foi escolhido por Deus para viver na sua santa justiça. Veja bem, dele pela fé você dirá sim. Pela fé no seu Senhor, você vai dizer sim, todas as vezes quanto forem necessárias. Todas as vezes que Ele falar, vá, mesmo que o caminho pareça escuro. Vá, mesmo que pareça que você não tem condição de chegar lá. Vá, porque eu vou te seguir. Todas as vezes você vai dizer sim. E assim como o Senhor promete através de Pedro: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu declaro isso, e quem recebe, levanta a mão lá no alto e diz: eu recebo, em nome de Jesus. Amém e amém. E mesmo aflito decidi seguir para caminhar, Ele te ouvir. Vai ali rapidão no carregador das pilhas e traz 2 pilhas novas que está acabando. Homem, ouça o que Deus diz ao teu respeito, enquanto a terra